Tanto tempo se passou. Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. A lua e eu, a lua e eu. Fala, torcedor! Estamos aqui para iniciar mais um vídeo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Solta a vinheta! Fala, torcedor! E aí, torcedor? Mais uma rodada, mais um convidado, Juan, Pablo, corintiano, diz que comenta melhor que o Neto. Isso é o que veremos no vídeo de hoje. Iniciando a rodada, nós tivemos o jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro. 1 a 0, gol do Roger Guedes no Independência. O que você achou, Pablo? Eu achei que até, pra mim, o destaque é que o Cruzeiro, mesmo com o time reserva, conseguiu incomodar o Atlético Mineiro, né? A gente esperava mais, assim, desse Atlético Mineiro titular aí e foi sofrido o jogo pra eles. O que você acha do Roger Guedes? Bom, o Roger Guedes parece que se encaixou bem com o time do Galo, né? Já vem fazendo bons jogos há um bom tempo. Tá sendo titular, tá sendo muito bem aproveitado pelo time mineiro. Vem destacando muito bem e vem fazendo gols. Eu acredito também que ele tá tendo uma sorte em alguns lances, né? Muita sorte, o gol desse jogo aí foi muita sorte, né? A bola bateu, rebateu. Bateu, rebateu e sobrou. Sobrou pra ele. Pra quem lembra do Fred no Atlético, eu fico brincando com o Roger Guedes, o novo Fred, né, cara? A bola bate nele, tá correndo ao contrário, assim, a bola bate na nuca dele e entra, cara. E entra. O Fred, a gente brincava que era só deixar um cone e o Fred que dava gol, era quase a mesma coisa. O que você achou do Atlético tirar a liderança do Corinthians? Eu, como corintiano, não gostei, né? Mas o Atlético vem fazendo um bom início de campeonato. O Corinthians também, mas tem muito campeonato pra rodar ainda, provavelmente eles vão mudar, não vai ficar assim. Vamos ver se o Carille vai ou se fica, mas isso a gente fala depois na hora do jogo do Corinthians, né? No último vídeo eu tinha apostado no Cruzeiro, porque eu achava que o Cruzeiro ia ganhar e o Pasmo jogou no Atlético. É verdade, olha aí, ó. E o Pasmo ganhou. O Cruzeiro tá numa fase, né? Supostamente melhor nos outros campeonatos. O Atlético foi desclassificado e o Cruzeiro acabou perdendo. Então deu a lógica. Mas falando sério sobre o jogo, eu acredito muito que se a fase do Roger Guedes continuar assim, o Atlético vai longe, pelo menos nessa primeira fase antes da Copa aí, né? Levando-se em consideração que o Corinthians jogou o último jogo com o time reserva e o Flamengo ali deu uma tropeçada, né? Os times de cima. Acho que o Atlético Mineiro vai conseguir manter a liderança. Agora o Atlético Mineiro caiu de todas as competições, só tá no brasileiro, né? Então tem que aproveitar mesmo o desleixo dos outros times e fazer resultado agora. Fazer gols como esse aí do Roger Guedes, né? Foi uma transação ali, a bola sobrou pra ele, gol. Roger Guedes, 5 jogos, 5 gols. Artilheiro do brasileiro. O Atlético Mineiro na próxima rodada pega o Flamengo, duelo de líderes. O que você acha, quem ganha? Bom, se o Atlético Mineiro aproveitar que talvez o Flamengo possa vir cansado, porque tem no meio de semana uma partida decisiva para a Libertadores, né? O Atlético Mineiro tem tudo dentro de sua casa, fazer um bom jogo. Manter a liderança. Manter a liderança. Mas o Flamengo é um time grande e vai incomodar com certeza o time do Atlético Mineiro. Você, Paz, o que acha? Eu aposto mais uma vez no Galo doido, né? Acho que o Atlético Mineiro vai com tudo aí, aproveitando o bom momento do Roger Guedes. Acho que eu acredito na vitória do Galo doido novamente, porque o time do Flamengo ainda não encaixou, né? A gente viu por esse último jogo dele aí. E o Galo só disputa essa competição, vai vir descansado. Acho que vão aproveitar do momento do Roger Guedes aí, mais uma vitória. O Cruzeiro joga fora de casa contra o Santos que perdeu para o São Paulo na última rodada, tá mais ou menos no meio da tabela, né? Tem 15º, na verdade tá quase próximo da zona de rebaixamento. O que você acha? Acho que agora o Santos tem que levar um pouco mais a sério o brasileiro também, né? Porque já tá classificado na Libertadores, então tem que aproveitar a semana e dar uma descansada e talvez até poupar se jogar na Libertadores no meio de semana e... Exatamente, o Santos, como já está classificado na Libertadores, tem que dar um pouco foco melhor no brasileiro, né? Tá em 15º colocado, tem um jogo dentro de casa contra o Cruzeiro, um jogo difícil, mas é um jogo para conseguir os 3 pontos e subir na tabela. Inclusive o Santos mudou até o mando, né? Ele vai jogar no Pacaembu. Acho que talvez para mais torcida, alguma coisa, não entendi direito, mas vai jogar ali no Pacaembu. Eu acho que é a chance do Santos se reerguer, porque se não, né, se ele perder mais um, é capaz de entrar realmente na zona de rebaixamento. Né? Mais um jogo do sábado, o maior time do Brasil, o Flamengo, né? Contra o Vasco. Maior torcida, maior...
Maior torcida, maior confusão da rodada, expulsão, 4 expulsões num lance só. Aí o cara chegou e... Chegar pra lá. Chegou chegando ali, mas resultado do jogo 1-1. Você acha que o Flamengo leva alguma coisa? Todo vídeo a gente fala aqui que o Flamengo é aquele que vai nos últimos anos, vai e não vai. Vai, sente cheirinho e fica só no cheirinho. Mais ou menos isso, Por né? aí, né, que é a polêmica que até o Vinícius Júnior acabou se envolvendo por causa da comemoração. Mas você acha que o Flamengo leva alguma coisa esse ano? Bom, um elenco não falta, né? O Flamengo tem um time no papel fantástico. Vamos ver se esse ano vai conseguir alguma coisa, né? Porque time tem, só falta jogar bola e ir bem no campeonato. Tem aí a Libertadores, tem o Brasileiro, então é só ir bem e deslanchar. Agora, o que tá jogando, não tá jogando pra conquistar. E o Dourado, Pato? Eu particularmente não gosto tanto do Dourado, acho que é uma pena o Guerreiro ter levado essa suspensão aí. O que o Dourado sabe fazer, na minha opinião, é bater pênalti, né? Acho que como centroavante assim ainda falta bastante coisa pra ele. O outro astro, digamos assim, do Flamengo é o Vinícius Júnior, como a gente tinha comentado antes, entrou, gol. Esse me agrada mais. Eu acho que tá começando a virar um jogador de verdade, né? Pra vocês dois aí, pergunta, qual que é a maior força do futebol do Rio de Janeiro? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, esse ano? Difícil, né? Difícil. O Flamengo é o vice-líder do campeonato, já tem um bom elenco, né? Um elenco renomado, assim. E o Fluminense está surpreendendo, né? Vitórias atrás de vitórias aí, o time parece começar a encaixar. É uma surpresa para mim o Fluminense, mas acho que ainda o elenco do Flamengo pesa muito ainda isso. Eu concordo, eu acho que pra mim, por enquanto, ainda acho o Flamengo, né, a maior potência do Rio. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo é contra o Atlético Mineiro, então a gente já comentou aqui, e o Vasco pega o Bahia na Fonte Nova, né, fora de casa. O Vasco que está em nono, o Bahia que está em 18º, Bahia que vinha bem no ano passado, vendeu metade do time e agora está aí lutando. Quem que você acha que leva, Vasco ou Bahia? Olha, o Vasco vem fazendo alguns jogos ruins, né? Alguns jogos ruins. Sim. E o Bahia, por estar na zona de rebaixamento, eu acredito que dentro de casa eles vão impor o ritmo de jogo. Então vai ser uma pedreira pro Vasco aí. Eu acho que se bobear, o Bahia vai levar essa partida. É em casa, né? Apesar do fator casa, vai pesar bastante. Concordo com o Juan, acho que o Bahia em casa faz valer muito esse fator aí. Mais um jogo no sábado, 21 horas, Arena Palmeiras. Palmeiras 3-0. O que você acha do Palmeiras, mano? Palmeiras é um time que para muitos é o melhor time do Brasil, né? No elenco, pelo menos no elenco, é um time que é para ser o melhor time do Brasil. Repetimos isso aqui também várias vezes, né? Vem fazendo bons jogos, só que tem partidas que tropeçam. Tanto é que tem pessoas que criticam muito até o treinador. O Roger. O Roger Machado até tá falando talvez de mandar o Roger embora. O Palmeiras esse ano vem fazendo boas partidas, tem muito poucas derrotas, mostrou nesse sábado que é um time que vai incomodar, vai vir forte nesse brasileiro, por ter um elenco muito recheado de jogadores. Você que é admirador do trabalho do Roger, Paz, o que você acha? Ele tem que cair, não tem que cair? Tá bom o time, tá mal o time? Eu acho que o Roger vem encaixando mais o Palmeiras cada vez mais, né? Acho que nos últimos jogos aí, só vitória, né? E o Lucas Lima já chegou ou ainda não chegou? O Lucas Lima é uma máscara, acho que ele tá na Europa. Ninguém avisou ele que ele tá jogando aqui no Brasil. Na cabeça dele ele tá na Europa já. Mais uma vez ele não participa do destaque da partida, né? Falando em trabalho do Roger e do Lucas Lima, a aposta da rodada era o Keno, que eu coloquei no cartola, que o Rô colocou também, não sei se tu colocou. Coloquei. Colocou, então os três colocaram o Keno decepcionou um pouco. O William foi lá, fez um gol no começo do jogo, o Borja fez um mais pra parte final. E o Antônio Carlos fez um gol ali na metade do jogo, né? O Bahia não ofereceu tanto perigo assim. O goleiro do Palmeiras não teve tanto trabalho assim. Resumindo, Palmeiras 3-0. Né? Palmeiras, próximo confronto é contra o Sport, que vem de um empate contra o Corinthians. E o Bahia, como a gente já falou, enfrenta o Vasco. Eu aposto na vitória do Palmeiras e na vitória do Bahia. Eu tô contigo nessa, acho que agora o Palmeiras acho que pode até poupar jogadores aí contra o Sport. O Palmeiras que vem ali no bolo com Corinthians e Flamengo, né? Todos eles com 11 pontos. Provavelmente, né, nas próximas rodadas vai se manter esses times aí. O que você acha? Provavelmente tudo indica que esses times que vão seguir no topo da tabela. Essa partida do Palmeiras com o Sport seria até uma partida interessante, como ele disse, para poupar jogadores, né? Uma partida que, teoricamente, pro Palmeiras é muito mais time, é uma partida fácil que dá para ganhar. Primeiro jogo do domingo, Vitória e Ceará. Uma vitória do Vitória. Jogo às 11 da manhã, aquele jogo um pouco mais sofrido para os jogadores, né? Tem parada técnica, tem todo esse processo aí.
Pros torcedores também, tem os dois times fracos jogando. O Ceará, como a gente já cantou algumas vezes, candidato ao rebaixamento. Olhando pela tabela, a gente consegue ver que o Ceará tem apenas 3 pontos, né, em 6 rodadas. Ceará, sério candidato ao rebaixamento. O Vitória foi lá, aproveitou a chance e ganhou por 2-1. O que você acha desses dois times, Rua? Você acha que o Ceará cai? O Ceará, como você disse, é um seríssimo candidato a se rebaixar. Tanto é que depois dessa partida, se eu não me engano, o treinador do Ceará caiu, né? Acredito que sim. Acredito que, se eu não me engano, ele caiu depois dessa partida. E o Vitória aproveitou a grande fase do Neilton, jogou muito bem essa partida, fez o gol e deu uma assistência e aproveitou o jogo dentro de casa. O Ceará não é uma grande equipe, uma equipe que está em penúltimo colocado, não vem fazendo um bom campeonato, e o Vitória não tomou conhecimento e atropelou o time do Ceará. O Vitória, que até o final dessa partida estava ocupando a 10ª posição do campeonato, atualmente está na 14ª, mas mesmo assim vem se livrando de estar na zona de rebaixamento, que todo mundo tem o estigma, né, dos times um pouco supostamente mais pequenos. Times que caem. Você acha que o Ceará cai? O Ceará acho que vai cair, sim. O Vitória, acho que mais uma vez vai conseguir se manter na Série A. Próximo confronto, Botafogo e Vitória. Você aposta em quem? Eu aposto no Botafogo. Botafogo. Eu acho que isso aí é um jogo de empate. O Botafogo não me comprou ainda. Esse é o tipo de jogo, quando eu vou escalar o cartola, eu penso 300 vezes, escalo, tiro o cara, coloco de novo, daí tiro de novo, daí coloco de novo, porque eu nunca sei qual vai ser o resultado, O que vai acontecer? o que vai acontecer. É um jogo muito... Mas eu apostaria ainda no Vitória, por incrível que pareça. Mesmo jogando fora. E o Ceará pega o Grêmio, né? O Ceará pega o Grêmio, vamos ver como é que o Grêmio vai. Renato Gaúcho nunca tem como saber o que ele vai fazer, né? Vai que ele coloca o time sub-23 do Grêmio jogar umas horas, né? Mas vamos ver, aposta na vitória do Grêmio também. Acredito que o Grêmio vai vencer facilmente o time do Ceará. Depois que o Grêmio fez 5 no Santos, eu acredito em qualquer coisa vindo do Grêmio essas horas, jogos loucos aí do campeonato. Jogo das 4 horas, Paraná e Grêmio, no Dorival Brito, 0-0, Paraná lanterna, Grêmio 8º colocado ao final da rodada. Você acha que o Grêmio tem chance de ser campeão brasileiro? Tem, com certeza o Grêmio tem um time para disputar as primeiras colocações ali do campeonato. E o Grêmio veio com uma partida que era para ele ganhar, mas o Paraná veio com a proposta de jogo de se fechar. Se fechar e tentar o contra-ataque e, teoricamente, não tomar o gol do Grêmio. O Paraná veio com uma proposta Corinthians. Só que não muito eficaz, né? Proposta do Corinthians. Pra mim o Paraná vem com uma proposta. Eu sempre falo que nos outros vídeos eu até falei, qualquer proposta que o cara vai pra se defender e fazer um gol é Corinthians, né? Corinthians, né? Você acha que o Paraná cai? A gente falou do Ceará antes e agora o Paraná. O Paraná aí demorou mais de 10 anos para voltar à elite do futebol, né? E pelo que vem jogando, vai voltar esse ano de volta para a Série B. Pelo futebol que vem apresentando. O que você achou do time lá do B do Grêmio aí, Pat? O time do Grêmio não foi totalmente reserva, né? Foi um misto ali. Mas o Paraná é engraçado, assim, porque eu não acho que eles jogam mal, assim. Tem um estilo de jogo. Esse jogo aí eles foram pra se defender, né? E que nem o Inter foi. Não sei se talvez até não estudou o jeito do Grenal ali e conseguiu impor o jeito que queriam, né? O Grêmio, se ele focasse no brasileiro, ele era campeão, com certeza, mas ele divide os focos entre as 3 competições que ele tá e daí que aí fica meio difícil pro Grêmio. O Paraná que no próxima rodada tem clássico contra o Atlético Paranaense. Os clássicos no Paraná geralmente são muito disputados. Que é quase a mesma coisa que clássico em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Um time que tá lá embaixo pode subir e o outro, né? E o Atlético Paranaense vem de uns resultados ruins, supostamente. Acabou entrando na zona de rebaixamento aí nessa última rodada. Não sei o que dizer. Não sei quem apostar também. Não colocaria no cartola os caras. Eu aposto na primeira vitória do Paraná. Clássico, primeira vitória do Paraná. O jogo, por ser um clássico em Curitiba, tem tudo pra... É um jogo em aberto. Então, como você disse, eu também não apostaria em nenhum time. É um típico jogo pra dar 0-0, né? O jogo vai ser às 11 da manhã, é aquele jogo que é o mais supostamente cansativo, mas aqui no sul, como é mais frio, talvez seja um horário bom para jogar, né? E o Grêmio, na próxima rodada, como a gente já falou, enfrenta o Ceará. Mais um jogo então das 4 da tarde, América e Botafogo, lá no Horto. O América fez 1-0, boa jogada do He-Man, eu tenho a força, gol do Juninho. Juninho, eu tenho o bico. Eu tenho o bico, 1-0. Botafogo mais uma derrota, nem o Jefferson conseguiu salvar. O América foi para 5º colocado. O América é um time muito forte em casa, né? Apesar do jogo ser meio, não digo mentiroso assim, mas foi um jogo meio ruim de assistir. Saiu com a vitória, né? Que é o importante ali, os 3 pontos tá garantido. O América, eu vou começar para vocês que o América eu achava que não ia ir tão bem, fosse até
candidato ao rebaixamento. Depois ali que ele tomou uma goleada do Vasco e empatou com o Ceará, né? Como a gente já falou aqui no vídeo, é candidato ao rebaixamento. Mas o América tem me surpreendido, né? Ele faz umas boas partidas. Acho que é o técnico que com mais tempo comandando um time, né, no Brasil hoje. Não tem as peças boas, certas, assim, né? Tipo, o Rafael Moura começou no banco, apesar de ele já estar mais pro fim da carreira, assim, ele começou no banco, a hora que ele entrou já resolveu pro time, né? O América que na próxima rodada vai jogar em casa contra o São Paulo. Acredito como São Paulino que o São Paulo vai ganhar. O Rua, como corintiano, aposta no América. Eu não sei, né? Na verdade, falando assim sobre futebol, o São Paulo está numa fase boa, é o único time invicto do campeonato, né? Então talvez seja uma questão aí pro América desestabilizar isso do São Paulo também, né? E o América tá 100% em casa, então vai ser um jogo que alguma coisa vai ser quebrada, né? E o Botafogo, como a gente comentou antes, vai jogar contra o Vitória em casa. São Paulo e Santos, o clássico que a gente tava esperando, 1-0 pro São Paulo. 1-0 pro São Paulo, o jogo começou, o São Paulo podia ter feito 4. Perdeu as chances, como tem acontecido nos últimos jogos, mas pelo menos nesse não levou empate, né? Que o São Paulo começa ganhando, vai lá, leva o empate. Ou leva o empate a virada, tem que correr atrás do empate, que nem quando foi contra o Atlético Mineiro, né? Foi um bom jogo, o Santos jogou razoavelmente bem, mas as peças principais do Santos apagadas, Eduardo Sacha, Gabigol ali, que na verdade no meio da semana fez gol e letra, isso e aquilo. Nesse jogo não foi muito bem. São Paulo mostrou que com as peças dele tem time para disputar, mas tudo por causa do técnico. Como você tinha falado, talvez o Aguirre tenha acertado, por mais as loucuras que ele já fez durante o campeonato, aí, de colocar 65 zagueiros, né, jogando. Nesse jogo o time inteiro marcou, tanto é que as substituições do São Paulo todas foram por desgaste físico dos jogadores. E o Diego Souza chegou, né? Chegou, 3 jogos, 3 gols. Ganhou a confiança do técnico, né? Até os programas de esporte destacaram, né, que ele vinha abaixo ali, daí quando chegou o Aguirre chamou ele pra conversar e... Ele ia sair, não saiu? Ia sair, não saiu. O Aguirre falou que ia apostar nele, que ele queria que o Diego Souza fosse o centroavante dele, né? E daí isso passou confiança pro Diego Souza e agora tá aí, né? Vivendo um momento bom, né? O que você acha desses dois times aí, Santos e São Paulo? No meu ponto de vista, eu esperava um pouco mais o Santos para essa partida, mas o São Paulo, do começo ao fim, mostrou que fez o fator casa valer, dominou a partida. O Santos tentou algumas jogadas, jogou mais na bola longa, mas não teve muito perigo ao gol do São Paulo. Teve, se não me engano, um chute perigoso do Giamota. E o Santos praticamente não conseguiu jogar. O São Paulo dominou a partida, como você mesmo falou. Se tivesse apertado um pouquinho mais, poderia ter goleado o time do Santos. Mas o que vale é isso. São Paulo fez uma belíssima partida, uma vitória num clássico como esse anima o time, que mostra que dá pra disputar título nessa temporada. Inclusive o Diego Souza poderia ter feito uns 3 gols, né? Na partida, ele teve 3 chances de claras de gol. O Paulo, na parte final do jogo, teve o Anderson Martins expulso. Então o Santos ficou uma parte do jogo ali com um jogador a mais e mesmo assim não conseguiu fazer um gol no São Paulo. Foi um bom jogo do São Paulo, um jogo razoável do Santos, mas o São Paulo realmente, no quesito marcação, os atacantes sentiram cãibra, os meio-campos sentiram cãibra, os zagueiros totalmente aplicados na marcação para não deixar o outro time jogar. E essa vitória é muito importante pro São Paulo porque ele vinha de empates, né? Empatou bastante nesse campeonato, então uma vitória assim num clássico pode ser o começo de uma boa fase do São Paulo aí de vitórias agora, né? Pelo que o Aguirre falou, a intenção é se manter ali no G6, né, com chance de chegar na Libertadores ou talvez ser campeão brasileiro. O São Paulo tem chance para isso, na próxima rodada pega o América. Eu acredito que o foco seja esse, né? A maioria dos times que são campeões, eles focam em não perder. Tanto é que um exemplo é o Corinthians do ano passado, que passou o turno inteiro invicto, né? E foi campeão brasileiro. E além disso, né? O São Paulo que vai jogar contra o América, o Santos pega o Cruzeiro, como a gente já comentou, talvez seja a chance do Santos se reerguer no campeonato. Mais um jogo das 4 da tarde, Sport e Corinthians. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai, Rua, o que tu me diz aí? Bom, o Corinthians veio com um time mesclado, veio com seus reservas para poupar um pouco os times titulares. E o jogo foi um jogo, teoricamente, as duas equipes jogaram bem. O Sport não ficou só esperando o Corinthians atacar, tentou fazer o seu papel dentro de casa também. E acredito eu que
O empate ficou bom para os dois times. O Corinthians, por estar com um time em reserva, está jogando contra uma equipe do Sport que, se não me engano, estava invicto em casa esse ano. E o Sport também fez uma boa partida por estar pegando o Corinthians. Então mostra para o torcedor do Sport que pode esperar que, pelo menos dentro de casa, o Sport venha fazer uns bons jogos esse ano. O que você achou? Se não fosse aquela defesona ali do Walter logo no início, já era uma 0 Sport e já ia lá por água abaixo. Já por água abaixo o plano do Corinthians, né? E o Roger? O Roger, verdade, o Roger fez o primeiro gol com a camisa do Corinthians, um belíssimo gol de cabeça. Se aproveitar as chances, tem tudo para se adaptar no time do Corinthians. Acredito não, eu para ser um jogador titular, acredito que não, mas é um jogador que pode ser aproveitado no segundo tempo, por exemplo. Você acha que o Roger não pode ser o novo Jô? Não me convence ainda. Para chegar perto do jogo vai ter que jogar um pouquinho melhor ainda. Mas o Corinthians tem um estilo de jogo que pega jogadores como, por exemplo, o Romero e faz o cara conseguir jogar e se dar muito bem pro time. Antes, durante e após o jogo tem uma outra polêmica envolvida aí que é um técnico, né? Acho que o técnico do teu time fica, sai, vai, e se ele sair o time continua nessa fase, desanda. Bom, o Carille conseguiu colocar em prática o que ele já vem há anos no Corinthians, né? Então ele só seguiu o que a proposta de jogo o Corinthians já tinha. Se o Carille chegar a sair do Corinthians, provavelmente dizem que o principal nome é Osmar Loss. E você acha que se o Carille sair o Corinthians se mantém ou cai? Eu acho que, como o Rô falou ali, o Corinthians tem uma filosofia de jogo já há anos, né? Que saiu o Tite, deixou meio organizado e acho que vai trocar treinador ainda. Se o treinador não fizer nenhuma loucura, vai continuar mantendo esse esquema de jogo e o Corinthians vai seguir. Acho que já tá na hora do Carille sair, assim como o Renato Gaúcho também tem que sair do Grêmio. O Carille acabou de começar a vida dele como técnico, tem que sair já. Não, o Carille até numa declaração, eu vi uma reportagem dele num canal de TV, ele falou que ele tem um sonho, né? Ele quer ser treinador de time da Europa. Então talvez ele veja isso como uma porta, caso ele porventura venha sair, talvez ele veja como uma porta. Tanto é como os jogadores também veem, né? Eu acredito assim, o time do Corinthians é metade técnico, metade time. Então talvez com a saída do Carille, né, uma suposta saída, realmente possa ser um baque. Não que vá desmontar totalmente o time, mas é que é difícil, né? Você manter uma linha de conduta igual, né? Pela terceira vez, digamos assim, né? Que saiu o Tite, o Carille manteve, daí manter de novo, né? O Carille pode futuramente ir para a Europa, só depois que o Tite trazer o Hexa pra gente, o Tite volta pro Corinthians e o Carille pode ir embora, sem problema nenhum. Aí ele pode ir pra Europa, não tem problema. O Corinthians que na próxima rodada pega o Internacional, fora de casa. Você aposta em quem? Corinthians, né? Corinthians, né? Difícil. Eu não consigo prever quem que vai sair vitorioso dessa partida entre Corinthians e Inter, porque para nós colorados, assim, acredito que até para uma certa parte da torcida do Corinthians, é um clássico, né, Inter e Corinthians. Desde do campeonato 2005 lá, os colorados jogam esse jogo valendo a vida, assim. Eu, na verdade, prefiro que o Inter ganhe do Corinthians do que do Grêmio, até, porque a rivalidade que criou contra o Corinthians é tão forte, assim, que... E cada ano vem crescendo mais, né? E o Corinthians é um time que, fora de casa, não dá pra ter uma noção. Ao mesmo tempo que a equipe mandante está pressionando, daqui a pouco o Corinthians vem, faz 1-0 e joga aquele balde de água fria no time que está jogando. Então é um jogo aberto, é um clássico. Eu acredito que o Corinthians ganhe, mas é um jogo aberto. Eu acredito que o Tite tem que ir pro São Paulo, mas... não. Mas o próximo jogo do Sport é contra o Palmeiras, né? Que a gente já comentou. Palmeiras supostamente melhor elenco aí. Eu apostaria no Inter, acho assim. O Inter tá numa fase de querer não perder qualquer tipo de jogo. Então talvez seja um time que os dois times joguem ali para defender. Aí como o Inter joga fator casa, talvez seja mais ou menos como foi São Paulo e Santos ali, o que tá em casa ganha. E quanto ao jogo do Sport Palmeiras, eu aposto no Palmeiras, né? O jogo das 7 da noite, domingo, Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense surpreendendo todo mundo e o Atlético Paranaense também, né? Porque é o quinto jogo sem vitória. Atlético Paranaense, como a gente comentou superficialmente ali, o técnico talvez balançando. 3 derrotas seguidas, 2 empates, 1 gol contra nesse jogo e mais um gol do Marcos Júnior. O Fluminense subindo para quinto. O Fluminense para mim surpreendeu. Eu achava que depois daquela derrota pro Corinthians, uma derrota sofridinha, né? Gol do Rodriguinho no final do jogo, o Fluminense fosse entrar em crise, se recuperou, subiu na tabela e o Atlético Paranaense, que a gente falava do esquema, que poderia surpreender, desceu na tabela. O Fluminense, como a gente falou dos outros times que tem o Palmeiras, por exemplo, tem um elenco muito forte, mas de qualidade, o Fluminense tem um elenco muito forte de união, né? Todo mundo joga pro time, assim. Eu acredito que é essa união que faz o Fluminense ir tão bem, assim, né, nas partidas.
Lembrando que nesse jogo o Atlético Paranaense teve muito mais posse de bola, né? Chegou a 63% em média na partida e o Fluminense ficou 35, 37%, mas fez 2 gols, né? E o Atlético não fez nada. Infelizmente, o Atlético talvez entre aí numa série de decadência. Como você falou, o próximo jogo do Atlético é contra o Paraná e supostamente você falou que pode ser a primeira vitória do Paraná. Você acredita nisso também, Rô? É um jogo em aberto. É uma partida tanto boa para o Paraná, para melhorar a sua fase, está em último colocado no campeonato, também para o Atlético tentar se redimir melhor com a sua torcida. A torcida já vem pegando no pé do treinador do Atlético, pedindo a cabeça deles, digamos assim, né? Vem de 3 derrotas. Então também é uma partida pro Atlético ficar de bem com a torcida agora. Ainda mais jogando clássico, né? Exatamente. E o Fluminense vai pegar a Chapecoense, que nessa rodada acabou perdendo para o Internacional de 3-0, né? Então, talvez mais uma vitória do Fluminense. E talvez, pensando assim, numa forma bem otimista, o Fluminense possa subir para a liderança ou ficar entre os líderes do campeonato, né? Último jogo da rodada, segunda-feira, 8 da noite, vitória do Internacional, 3-0. Vai Patrick, vai Cartola. O que você achou desse jogo, Juan? O Inter fez uma bela partida, né? Não tomou conhecimento do time do Chapecoense, com enorme tranquilidade, fez 3-0. Eu acredito que vai fazer um belíssimo campeonato. Deus te ouça. E você, Pato, o que você achou do jogo? Eu não achei tão fácil assim o jogo pro Inter. Acho que até controlou bem a Chape. A Chape foi para se defender, né? E subir nos contra-ataques. O Inter conseguiu barrar esses contra-ataques da Chape aí pra não correr muito risco, né? Menos aquele ali que a bola bateu na trave. Teve só uma chance da bola na trave da Chape. Segundo tempo a Chape não conseguiu jogar. E esse gol do Luca aí, desencantando? Esse gol aí até que mais chamou a atenção no lance foi a puxeta do Damião, né? Acreditou na jogada e buscou a bola que estava perdida já. Caiu pro Denilson que só escorou pro Luca fazer um gol. Tava merecendo já. O Luca estilo Corinthians e o Roger estilo Inter. Os dois saíram da zica essa rodada aí e marcaram os primeiros gols pelos seus novos clubes, né? Mas o Luca vinha fazendo boas partidas, bola na trave nos outros jogos, bastante chutes perigosos. E agora encaixou uma bem no cantinho ali, não teve chance pro Jandrei. Você acha que o time da Chape tem chance de angariar alguma coisa esse ano no campeonato? Olha, na minha opinião, o time da Chape tem que tomar muito cuidado nesse campeonato. É um time que, teoricamente, não tem um elenco tão forte, então eu acredito que a Chape tem que focar muito bem no brasileiro. Mas, na minha opinião, não é time para ser rebaixado esse ano. Próximos confrontos, como a gente já comentou, o Internacional joga o clássico contra o Corinthians. Como a gente comentou no jogo de antes, a Chape joga contra o Fluminense fora de casa. São 2 bons jogos para se acompanhar. O destaque positivo da rodada, acho que fica então pro Palmeiras, que fez 3-0 no primeiro tempo. E o segundo tempo pôde descansar, né? E o destaque negativo da rodada fica por conta da confusão no clássico Flamengo e Vasco, em que houve, num mesmo lance, expulsão de 4 jogadores por uma briga generalizada. Vergonhoso, novamente. Expectativa da próxima rodada, temos 2 aqui no canal. Primeira, Atlético Mineiro e Flamengo, duelo de líderes. Eu aposto no Atlético. Eu aposto no Atlético também. Atlético Mineiro também. E a segunda expectativa é o jogo clássico Internacional e Corinthians. Eu aposto no Internacional. Eu aposto ainda no Corinthians por ser um jogo fora de casa. Eu aposto num 0-0 sofrido. O vídeo de hoje é isso. Inscrevam-se no canal, sigam nas redes sociais, sigam o Juan, conheçam ele. Ele é um cara muito legal que vai compartilhar esse vídeo com todos os amigos dele. Deem o joinha e fala, torcedor!